Boa noite. Vou falar um pouco sobre conhecimentos com base científica de intervenção de enfermagem no paciente com dor. São várias as intervenções que os enfermeiros podem implementar no paciente com dor. Cabe a ele a escolha dessas intervenções que melhor atenda a necessidade do paciente. O enfermeiro ele deve observar os indicadores de dores nos pacientes não verbais, o desconforto, especialmente em paciente incapaz de se comunicar, tipo aqueles pacientes que estejam entubados, que estejam inconsciente, e oferecer a informação sobre a dor. Saber a causa da dor, a duração da dor, há quanto tempo e a intensidade dessa dor, né? E controlar os fatores também ambientais, tipo a temperatura, se está quente, se está muito frio, o ambiente, se está barulhento, se está coisa, a iluminação muito clara, por exemplo, no reflexo do olho, os ruídos, são fatores ambientais que podem provocar o aumento da dor, né? E reduzir ou eliminar esses fatores, né? Que são desse negócio da temperatura, do ambiente, iluminação, e também reduzir um que produz muito a dor é o medo. Muitas das vezes o paciente vai fazer um procedimento, alguma coisa, e ele está desinformado do que ele vai fazer, ele já vai com medo. E o medo, automaticamente, ele já gera uma certa dor. A fadiga, a mal informação que ele está tendo ali naquele momento de tal procedimento, esse já é um indício de que o paciente ele já se sente doloroso nesse procedimento, né? Ele também, o enfermeiro, ele pode avaliar o tipo de fonte de dor, né, para selecionar a estratégia para que posso fazer para aliviar essa dor. Né? Também ele deve encorajar o paciente para monitorar a sua dor, qual a intensidade da dor, qual o período que é essa dor, se é a parte da manhã, se é a parte da noite, né? Se é quando ele mexe, se é quando ele levanta, se é quando ele anda. Então, para ele aprender a monitorar o alívio. Com isso, o médico ou a enfermagem, ele já tem a capacidade de oferecer a um procedimento, ou um analgésico, ou para aliviar esse desconforto de dor do paciente. Ele também pode implementar analgesia nesse paciente, aquele que já está prescrito, que o médico prescreve, se caso de dor, né? E ele também deve usar medidas de controle da dor graves, né? Que são alguns procedimentos que ele pode estar fazendo com o paciente para que possa aliviar um pouco essa dor, né? E ele também pode aumentar a participação do risco de decorrência da sedação, porque muitas das vezes muito sedativo ele pode ter outros fatores, outros riscos, né? Então, se ele fazer alguns procedimentos que diminuam a quantidade de sedativo, para esse paciente é muito melhor do que toda vez que ele falar que está com dor, já sedar. Então, fazer algum procedimento que possa vir a diminuir essa dor, né? E verificar também o nível de desconforto desse paciente, né? E instituir também as medidas de controle da dor com base na resposta do paciente, né? Às vezes o paciente ele não fala que ele está com dor, mas ele está lá gemendo, ele mostra com suas ações a dor que ele está sentindo no momento. Aí com isso também pode ajudar a promover, a diminuir a dor. É o repouso desse paciente adequado para facilitar o alívio dessa dor,
a posição que ele está, procurar o máximo de conforto para ele, né? Encorajar também o paciente a conhecer a sua dor, porque muitos pacientes ele já sabe quando é que ele vai estar dor, já está começando, então já fazer algum exercício, algum tratamento não medicamentoso para esse tipo de dor, né? E ele também deve verificar se há a queixa atual na mudança significativa dessa reação do paciente em referência à dor. E utilizar uma abordagem também multidisciplinar para juntar um médico, enfermeiro, fisioterapeuta, técnico de enfermagem, todos para poder diminuir essa dor do paciente. E oferecer também, um dos mais coisas é oferecer a informação sobre essa dor, tanto para o paciente quanto para o familiar, o que ele pode fazer para diminuir essa dor, qual é a sensação dessa dor, ou a intensidade dessa dor, né? E também teve que incorporar a família no alívio dessa dor, para a família ajudar esse paciente na sensação dessa dor. E também monitorar a satisfação no controle dessa dor, porque o paciente ele mostra visivelmente o alívio da dor, né? E quanto tempo esse intervalo entre uma dor e outra está acontecendo. Então o enfermeiro ele tem essa capacidade de ele ir lá e estudar o tipo de dor que esse paciente está tendo, para ele fazer ou medicamentoso ou não medicamentoso. Boa noite, meu nome é Adriana. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a escala da dor. Bom, existem 3 tipos de escalas distintas de acordo com o estado e necessidade de cada paciente. Um dos grandes desafios ao realizar a avaliação da dor é por existir a necessidade de sua mensuração, pois a dor é antes de tudo subjetiva, variando individualmente em função de vivências culturais, emocionais e ambientais. Portanto, a avaliação da dor é sempre necessária, não só para a escolha da forma mais adequada para o seu controle, como também analisar a necessidade psicológica e específica. Com a finalidade de realizar uma avaliação da dor de forma eficaz, devemos seguir 5 passos de forma rigorosa no gerenciamento da dor. Primeiro, avaliar a dor. Segundo, registrar a dor. Terceiro, o tratamento. Registrar o tratamento. Quarto, reavaliar a dor. 5. Registrar a reavaliação. Na escala analgésica, na dor de 1 a 3, a administração é feita com analgésicos simples como dipirona, paracetamol, o antibiótico, o anti-inflamatório não esteroide. Na dor de 4 a 6, a administração é feita com opioide fraco, como tramador ou cadeína, mais analgésico simples. Na dor de 7 a 10, a administração é feita com opioide forte, como morfina, metadona, oxicodona ou fentanil, e mais analgésico simples. Agora vamos falar um pouco sobre a escala de avaliação da dor. A escala visual analógica. Essa escala consiste em uma linha horizontal ou vertical com 10 centímetros de comprimento, que tem assinalada uma extremidade a classificação leve e na outra a classificação intensa. A escala de avaliação da dor deve ser realizada em pacientes lúcidos e orientados que possuem a condições e estado adequado. Para realizar a marcação, pois somente dessa forma será possível tratar a dor de forma eficaz. Na escala de avaliação da dor em demência avançada, é uma ferramenta simples, fácil de ser aplicada e apresenta uma lista de definições de cada um de seus itens.
A pontuação total varia de 0 a 10, baseada em uma escala padrão de dor. Essa escala é utilizada para avaliação da dor em pacientes idosos, comatosos ou que possuem algum grau de demência e comprometimento cognitivo, que apresenta dificuldade para referir a dor. No processo demencial, os pacientes podem deixar de interpretar sensações como as dolorosas, na maioria das vezes. Não consegue recordar a dor ou não possui a capacidade de comunicar verbalmente aos seus cuidados, tornando difícil sua avaliação e mensuração. Já na escala BPS, é uma escala de fácil interpretação que possui pontos bem específicos para a avaliação da dor de forma completa e precisa. Essa escala ela permite definir a intensidade da dor de 3, que é nenhuma dor, e de 12, a maior intensidade da dor. A política de humanização ela existe desde 2003 e serve justamente para ampliar a relação entre o paciente e o profissional da saúde, para que faça com que o profissional da saúde não veja apenas a doença, mas sim dê mais atenção ao emocional daquele paciente e também à sua opinião. Muitas vezes a sobrecarga do trabalho faz com que esse profissional meio que endureça o olhar para aquele paciente, e por isso que ele acaba focando em apenas uma coisa, isso. A rotina no hospital é muito agitada, a falta de tempo para, tipo, são muitos pacientes para poucos profissionais, então não tem tempo assim para o enfermeiro parar e ficar conversando com aquele paciente, discutindo todos os processos, enfim. Então, por conta da rotina do trabalho e da sobrecarga, muitas vezes não tem como aplicar essa humanização. E mesmo assim, há uma pressão sobre aquele profissional e ainda é exigida uma qualidade no atendimento. É justamente por isso que muitas universidades, faculdades já têm na sua grade curricular algumas disciplinas que são para voltadas à humanização, no caso a ética, né? É justamente para isso, para já ir preparando o profissional a quando chegar no mercado de trabalho saber lidar com esse tipo de situação, saber exatamente o que fazer, como atender, enfim. Mas por que seria assim tão importante conversar com o paciente? Justamente porque muitas vezes na conversa você consegue absorver alguma coisa que das outras maneiras você não conseguiu. E também pode ajudar no tratamento, sendo mais efetivo, inclusive. Mas por conta da rotina, acaba se tornando algo muito robotizado. O enfermeiro ele vai lá, você tem que aplicar a injeção, ele faz isso e vai embora. Então, medicamento só faz aquilo e vai embora. Acaba se tornando algo muito robotizado. Não há mais uma conversa entre o paciente e o profissional. Então, se tratar o paciente de forma antiética ou desrespeitá-lo de alguma forma acaba interferindo no seu tratamento, assim não vai obter uma melhora naquela doença. Então, seria de extrema importância, necessidade de tratar o paciente de forma humanizada. Mesmo a humanização ela sendo de extrema importância, muitos profissionais é, não a aplicam também pela desvalorização da profissão, achando que quando for atender o paciente tem que focar apenas na doença, porque daí seria tratado mais rápido, ou então por falta de tempo mesmo, os próprios enfermeiros dizem que não tem tempo de focar apenas em um paciente, de ficar com aquele paciente e conversar. Então, mesmo sabendo que é algo muito importante, não encontram alternativas de aplicar aquilo na sua rotina de trabalho. E algumas atitudes tomadas pelo enfermeiro podem até ajudar nessa humanização. No caso, é reunir sua equipe, falar mais sobre humanização, como tratar o paciente, sempre que tiver um tempinho, ir
no quarto do paciente, ver como é que ele tá, explicar todos os procedimentos que estão sendo feitos com aquele cidadão, explicar sobre os remédios que ele está tomando, enfim. Até falar sobre a rotina do hospital seria algo muito eficaz na humanização. Então, mesmo sendo um processo muito difícil de ser feito, a gente pode ver que é realmente importante justamente para o bem do paciente e até mesmo do profissional da saúde, podendo assim ter melhorias no seu tratamento e, consequentemente, saindo mais depressa do hospital e evoluindo o seu quadro clínico.